Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Com a graça de Deus, estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 15 de junho. Hoje comemora-se o Dia do Aposentado. E o nosso programa Cada Dia hoje vai estar trazendo o reverendo Jeremias falando sobre aposentadoria, o direito de todos. Eu não sei qual tem sido a sua situação como aposentado, mas geralmente o que a gente ouve de muitas pessoas é que elas, depois de aposentadas, muitas delas se sentem como se fossem pessoas inválidas, pessoas acomodadas, ociosas e que não são mais úteis à sociedade. Queria dizer para você que talvez se sinta assim ou também até prejudicado porque sua aposentadoria foi lá embaixo, não tem nem como você comprar, não tem dinheiro suficiente sequer para se manter, muito menos para comprar os remédios. Quero dizer para você que se você ainda tem saúde, disposição para fazer alguma coisa, invente alguma coisa. Saia deste marasmo. Não alimente esse sentimento de invalidez, de ociosidade, de que está inutilmente ocupando espaço ainda aqui. Procure fazer alguma coisa. E eu acredito que você vai se sentir uma pessoa realizada, você vai se sentir uma pessoa útil, você vai se sentir uma pessoa realmente em condições de poder ainda, né, dar a volta por cima, como a gente costuma dizer, e recomeçar algo novo na sua vida. Eu digo isso porque no meu trabalho pastoral, às vezes eu me deparo com determinados membros de igreja, pessoas que dizem, olha pastor, estou aposentado, mas eu tenho estado num sentimento, tenho sofrido um sentimento de depressão, eu me sinto uma pessoa inútil, inválida, e eu não estou me sentindo bem com isso. Então faça alguma coisa, saia, reaja, né? Procure, invente alguma coisa e você vai se sentir uma pessoa útil. Portanto, sem perda de tempo, nós vamos ficar no Cada Dia com o reverendo Jeremias falando sobre a aposentadoria, um direito de todos. Olá, como vai? Muitos sonham em parar de trabalhar um dia e usufruir da sua aposentadoria. A aposentadoria é um benefício que todos têm o direito de adquiri-la depois de anos e anos de trabalho. A palavra aposentado deriva de aposento e um dos significados desta palavra é pôr de lado, o que às vezes acontece quando a pessoa para de trabalhar, perde o seu lugar e é colocado de lado na sociedade. Na verdade, aquela pessoa ativa e produtiva, de repente perde o seu lugar e passa a ser alguém desocupado. E você, já se aposentou? Como se sente agora? Como é o seu dia a dia? Quem ainda não se aposentou, almeja por esse dia, para poder ter o tempo livre para fazer tudo com tranquilidade e tempo. Mas é preciso se preparar para isso, para não ficar frustrado. Até então, com a reforma da Previdência, a idade mínima para obter aposentadoria passa a ser de 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, e o tempo mínimo de contribuição de 25 anos, tanto para homens como para mulheres. Veja, não se trata apenas de uma reforma como aquelas que haviam sido anteriormente realizadas em função de mudanças do país, da sociedade. Ela, na verdade, significa, esta reforma previdenciária, uma mudança de sistema. Ao invés de ter um sistema de seguridade que cuida da assistência social, praticamente do nascimento até a morte, nós vamos, na verdade, ter um sistema que só cuida das pensões e aposentadorias. Então, é uma mudança, é uma reversão daquilo que a Constituição de 88 estabeleceu. O Brasil passa por uma transição demográfica. Os brasileiros estão vivendo mais tempo e, ao mesmo tempo, as
mulheres vêm tendo menos filhos, há uma queda chamada taxa de fecundidade. O que significa dizer que no médio e longo prazo tenderá a haver menos pessoas com idade ativa para trabalhar em relação às pessoas inativas, pessoas que já acumulam uma certa faixa etária. Diante desta circunstância, a proposta do governo, que é bastante ampla, mas de forma sintética, ela visa elevar a idade mínima para a aposentadoria, o que significará que as pessoas tenderão a ficar mais tempo no mercado de trabalho até poder gozar da aposentadoria. Ao fim e ao cabo, o objetivo maior do governo é reduzir os gastos da Previdência, especialmente a partir do orçamento público federal. A aposentadoria é um direito de todos, mas devemos realmente planejar o nosso descanso futuro a partir do momento em que conseguimos o nosso primeiro emprego, se queremos usufruir desse benefício. Aposentadoria é uma palavra que muitas vezes parece distante de nossa realidade e rotina tão atribuladas, mas que, na verdade, é o ponto de chegada da maioria dos brasileiros. Quem nunca pensou no dia em que não precisará mais acordar cedo para trabalhar ou que não vai mais ter de esperar as férias para fazer as viagens que tem vontade? Mas não devemos nos esquecer de que para fazer tudo o que não fizemos durante toda a vida, precisamos estar bem estruturados financeiramente para não nos sentirmos frustrados. Um diferencial para uma aposentadoria bem-sucedida é planejar o que pretende fazer quando se aposentar e a busca de entretenimento. Eu acho que o ser humano nasce bom e ele se torna ruim, né? Ele não nasce ruim. A eterna busca pelo bem é um pouco da raiz de que a gente carrega de Deus dentro da gente, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para que o homem seja feliz, não para que ele viva num mundo de horrores. Alguém disse que o verdadeiro profeta é o cara que tem coragem de denunciar aquilo que é óbvio. O desejo maior de cantar sobre isso é trazer à luz essa questão de que realmente tudo o que acontece parte do coração. De tudo que você tiver que guardar, guarda com o teu coração. Tem hora que ele é bandido, muito bandido. Tem hora que ele quer roubar a verdadeira essência da vida. Tem hora que ele quer dizer para mim que eu sou alguém, e que eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu faço, que eu sou mais do que eu deveria ser. E você aprende que humildade não é ser mais e nem menos do que você é, só você mesmo. Ao mesmo tempo ele é amigo, porque o próprio coração é a casa do Pai. Se nós somos morada e templo do Espírito Santo, nosso coração é a casa do Pai. Então ouvir o próprio coração e saber que ele também se arrepende, que ele chora, que ele se machuca, isso é fundamental na vida. Cada dia eu descubro, por exemplo, o quanto eu não me conheço, né? Eu estou tentando me desmascarar todo dia, assim, ser mais eu mesmo e menos o que os outros querem que eu seja, entendeu? E eu estou aprendendo a sempre olhar os três lados da vida. O seu, o do outro e de quem está certo. Sempre tem três lados. É por aí. Onde nascem as fontes da vida e os loucos duvidam de Deus, onde negros se tornam os dias e os homens se acham mais seus, em despejar na boca as palavras, transformando-se em pedra o cristal,
Quem desenha na face a beleza, mas se torna um carrasco, um golpe final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Onde o ódio encontra raízes e o amor se mistura à paixão, onde a vida nos traz cicatrizes e o desprezo se faz solidão. Quem despeja nas veias a vida e na morte é um silêncio fatal. Quem conhece a verdade da história, a cruel testemunha num lance final. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Coração, entre o bem e o mal, que distância haverá? Um coração, um amigo, um bandido, talvez quem te conhecerá. Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Quem te conhecerá? Muitos profissionais se sentem num profundo vazio quando se aposentam. Isso normalmente acontece por conta da vida atribulada que levaram durante tanto tempo, obedecendo a horários, correndo atrás de números, tentando atingir metas. De repente, se veem numa apatia tão grande que nem mesmo sabe o que fazer com tanto tempo livre. Acompanhe a reportagem. No Brasil, mais de 1/3 das pessoas acima de 60 anos que já estão aposentadas continuam trabalhando. Então, eu trabalhando, eu estou vivendo mais. A pessoa parada, ele vive menos, sabia? Se você se aposentar, não para não. Traduzindo em números, 23,2% dos aposentados continuam trabalhando para ocupar a mente e 18,7% para se sentirem úteis e produtivos. Eu cuido de uma senhora que eu acho a coisa mais linda. Um paga um favor para outro. Mas a maioria dos aposentados, 46,9%, continua trabalhando. Isso porque só a renda da aposentadoria não é o suficiente para pagar contas e despesas pessoais. Como no caso da Elis Marina, que está aposentada há 3 anos, mas ainda trabalha e de carteira assinada. Uma de minhas filhas, ela estuda o dia todo e isso faz com que eu precise ajudá-la no orçamento, bancar, os custos. Mas nem por isso Elis deixa de ter algo que muitos aposentados sonham, suas merecidas realizações pessoais depois de tanto tempo dedicado à sociedade. Eu fiz um acordo com a empresa a qual eu trabalho de diminuir minha carga horária para poder realizar parte de alguns sonhos que eu tenho, Eu gosto de atividade física, eu gosto de viajar, eu procuro ajustar, fazer esses ajustes, no meu cotidiano, no meu mês, eu incluo meus passeios, minhas pequenas viagens. Isso me deixa, de certa forma, muito feliz, muito realizada. É preciso estar bem estruturado para encarar com tranquilidade a fase da vida em que deveríamos apenas colher os frutos do que plantamos durante toda uma vida. Aí vão algumas dicas importantes para quem vai aposentar. Planeje a sua aposentadoria. Se estruture financeiramente para a chegada dessa fase. Se prepare. Os personagens de vida de aposentados são homens e mulheres alegres, ativos, otimistas e com vontade de continuar aprendendo e mostrando suas ideias. Então, aproveite enquanto você está ativo para definir o final da sua vida.
Até mesmo porque, para muitos, o que chamamos de terceira idade é, na verdade, época da vida, onde já possuímos experiência e vivência suficiente para sabermos o que é bom para nós mesmos. Para quem goza de boa saúde, é fundamental aproveitar esta etapa para realizar todas as vontades que passou na vida. Para isso, a saúde mental é tão importante quanto. E convenhamos, para garantir esse bem-estar, é essencial que tudo na vida esteja na mais perfeita ordem. Além de muito bom humor, Vida de Aposentado é uma obra que promove reflexões com temas contemporâneos como responsabilidade social, consciência ambiental, saúde preventiva, cidadania e outros assuntos de interesse não apenas do aposentado, mas de toda a sua família. Renova-te, renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Sempre podemos tirar bons exemplos de situações que vivemos. Aposentar não é o fim da linha, mas um renovar da mente e aproveitar cada momento vivendo melhor. Aposentadoria, um direito de todos. Queremos seguir com este assunto com o reverendo Jeremias Pereira. Vai ser depois do intervalo, então continue aí, hein? Olá, gente boa! Cada dia, uma palavra de fé, de amor e de esperança para a sua vida. Sabe por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, recebeu a punição pelos nossos pecados. Deus não perdoou você, Deus puniu você. E Deus puniu você em Cristo. E por causa de Cristo você é aceito com Deus, porque o pecado tem que ser pago o preço dele. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em seu lugar, Jesus ressuscitou em seu lugar. Você também vai morrer, porque isso vai atingir você. Mas o perdão você só recebe porque Deus puniu o pecado em Cristo. Mas ele ressuscitou. Aí a gente pode ter esperança. Enquanto isso, a conversa nossa hoje é sobre a aposentadoria. Ui! Assunto quente no nosso brasa hoje, hein? No Brasil hoje, hein? As reformas da Previdência para lá e para cá. Tenso demais. Ó, briga comigo não. Eu acho que essas reformas têm que acontecer. Uma geração vai pagar o preço, mas que tem que acontecer, tem que acontecer. Como é que será feito? É preciso mesmo que essa turma que pensa, que estuda, mas que tem que acontecer, tem que acontecer. A reforma da Previdência vai lhe pegar em algum lugar, mas você precisa abrir seu olho antes. Primeiro, precisa trabalhar, né, gente boa? Trabalhar e ser remunerado pelo seu trabalho. O preguiçoso não vai aposentar. Então, por isso que nós estamos dizendo, a aposentadoria é um direito de todos, mas o preguiçoso... Já sabe, né? Vai ter com a formiga preguiçoso e um pouco para dormir, um pouco para toscanejar e sua pobreza, puf. Segundo, pais e jovens adultos, precisa planejar a aposentadoria desde agora. Eu sou pastor e trabalho desde os 11 anos de idade. Prometeram assinar minha carteira menor, não assinaram.
E durante um tempo eu não tinha salário para contribuir para o INSS. E também tinha outra coisa comigo, eu achava que ia morrer logo. Para que eu vou aposentar? Vou gastar com isso, porque eu vou aposentar para quê? Eu vou morrer com 30 anos, estou no lucro, hein? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu queria recomendar a você, pastor, e a você, na juventude, comece a contribuir cedo. Planeje sua aposentadoria. Planeje sua aposentadoria e você precisa organizar suas finanças. O que eu ganho não dá. Então você pense, pede a Deus uma ideia, como é que você pode ganhar um pouco mais. Não vai gastando as coisas assim, não. Você precisa poupar. Se o Senhor lhe conceder, chegar lá, né? Porque também tem isso. Você poder ter uma velhice, porque ninguém aposenta, é raro o cara aposentar aí com 40 anos, 45, 50. É depois da virada dos 60 mesmo. Com os novos remédios, você aposenta em 60 e vai morrer com 120. Tem que ter uma reforma, não tem não, gente boa. Então, trabalhar, planejar, poupar, investir para poder desfrutar. Agora, deixa eu chamar a sua atenção para um texto da Bíblia. Salmo 37, 25, 26. Fui jovem, já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando o pão. Em todo o tempo exerce grande compaixão, empresta com boa vontade, seus filhos serão abençoados. Quando seu pai ficar velho, quando sua mãe ficar velha, você precisa cuidar deles. Nós sabemos que casos reais de que muitas vezes a aposentadoria de sua sogra, a aposentadoria de sua mãe, não dá nem para comprar os remédios. Se seus pais tiveram um patrimôniozinho, tem um aluguelzinho daqui, ainda tem um pouco de força para fazer um trabalho, mesmo assim, muitas vezes, os filhos terão que juntar e investir. Ei, você que é nora ou você que é genro, por favor, não seja você o encrenqueiro para não ajudar sua sogra ou sua mãe, tá bom? Às vezes vai acontecer na sua família que seu pai e sua mãe está aposentado, mas só um dos filhos prosperou mais ou só uma das filhas prosperou mais. Sabe o que é? Você é o José dessa família. Você é o José que Deus levantou para que na velhice do seu pai, Jacó, você cuide dele. Não ache isso ruim. Considere isso um privilégio. Bem, o aposentado não precisa ser o cara murcho, frouxo, com um olho distante. Cuide de sua saúde, é isso mesmo. Entra na turma da melhor idade, da vitalidade, da terceira idade, da 10ª idade, sei lá qual idade que é, gente boa. Aprenda a mexer com o computador, aprenda a mexer com o telefone, participe do ministério da sua igreja. Gente boa. E você pode ser o intercessor. Gente boa. O aposentado intercessor é a garantia de que a igreja tem vida. Minha mãe, 91 anos, dona Ilka, pensa numa mulher que ora todo santo dia, 7h30 da manhã, 10h30 da noite, passa a sua geração inteira na oração, ora pelos seus pastores, dirige culto de oração, visita membros enfermos. Você chega lá em casa, Janaúba, e fala assim: dona Ilka, a senhora precisa de alguma coisa? Ela diz: meu filho, pega seu carro e me leve. Eu preciso visitar uma moça que acabou de ganhar um neném e preciso ir lá levar um mimo para ela. Eba! O aposentado não precisa ser aquela pessoa triste, derrotada, desanimada. O Senhor está vivo e você pode segurar no Senhor. As juntas vão endurecer. Pilates, ginástica. Aquela turma que junta para fazer, todo lugar tem. Você não pode murchar, tá bom? Deus está vivo, está te olhando. O tempo da sua aposentadoria pode ser um tempo que sua vida vai brilhar. Cuide de sua saúde, coma menos açúcar.
menos macarrão, diz os médicos. Oh, fala com o seu médico, eu não sou médico, gente. Estou aqui brincando com você e te dando uma dica. Para quem vai aposentar, trabalhar, planejar, economizar, investir para desfrutar. Quem já aposentou, trabalhe mais. Você tem energia? Trabalhe mais. Enquanto você vem para aposentar, vai cuidando de sua saúde, para que certas doenças não encontrem uma porta aberta para te perturbar. Não é isso? A gente não sabe que doença que a gente vai ter quando a gente ficar mais velho, mas enquanto elas não chegam, a gente, bacana. Cultiva sua vida com Deus, cultiva seu coração com Deus. Mesmo você, meu pastor, que aposentou, o povo dá um título para a gente, emérito. Mesmo você pode orar, seguir estudando sua Bíblia, ser um cooperador com o jovem pastor, ser um cooperador numa congregação, ser um cooperador no ministério. Um pouco das forças diminuíram, é claro, mas o amor por Jesus, o fogo de Deus, não pode morrer no seu coração. Eu me lembro, reverendo Antônio Elias, como diziam os antigos de saudosa memória, reverendo Antônio Elias, com 82 anos, fundou a nova igreja. Sustância, o Senhor o chamou aos 97, fervoroso de espírito, pregando a palavra de Deus, andando com Deus, sendo de Deus. Na velhice darão ainda frutos. Fui jovem e agora sou velho. Nunca vi o Senhor virar as costas. Aqui para você que aposentou, não esqueça. Continue lembrando que o Senhor é Deus provedor. Deus que responde à oração. Deus que entra com misericórdia, Deus que entra com sustento, Deus que consola, Deus que nos deu a salvação, Deus que nos deu Jesus Cristo, nosso Senhor, firma sua vida nas mãos dele. Deus manda os parentes, Deus manda a igreja, Deus manda os vizinhos, Deus envia estranhos para nos abençoar. Aleluia! Orar para que você não tenha sua confiança no governo, você tenha sua confiança no Senhor. Para que você não tenha medo do futuro, seu futuro está nas mãos do Senhor. Para que Deus te dê bom ânimo, trabalho, inteligência, sabedoria para administrar o que Ele tem posto nas suas mãos. E quando você aposentar, e quando você possa desfrutar, e quando você for um idoso, um velhão, uma velhona, sustância, nunca deixe de experimentar a provisão que vem de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, vivemos num país tenso, esse Brasil amado. Senhor, nós oramos pelo governo ao trabalhar essas tensões da reforma, da Previdência, necessárias que atingem poderosos, militares, que atinge a classe média, que atinge especialmente o pobre. Senhor, socorro para a nossa nação. Pedimos também portas abertas de trabalho no meio de um país onde milhões ainda estão desempregados. Oramos para que o Senhor conceda boa caminhada de trabalho para a nossa juventude, para os nossos filhos e filhas, para nós também, Senhor. Oramos pelos que já estão aposentados, por suprimento. Oramos para que o Senhor não os desampare e que o Senhor levante socorro e ajuda. Dá-nos saúde, Senhor, e dá saúde a todos nós que já estamos aí passando dos 60. E nos dê bom ânimo para amar o Senhor e servir o Senhor com alegria. E, Senhor, faz da nossa vida uma bênção para todas as gerações, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um dia abençoado, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar